Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Mente Aberta, onde nesse vídeo eu pretendo dar continuidade à conversação referente à depressão. Eu já dei início a essa conversação. Quem não assistiu, volta aí um vídeo para você poder assistir a sessão 1 e assim ter uma compreensão abrangente acerca do que eu venho falando sobre essa temática que é tão importante. No vídeo anterior eu fiz uma contextualização, colocando até um pouquinho da minha vida pessoal como um exemplo para elucidar questões importantes que estão dentro da dimensão da depressão, tá? Aqui eu vou começar a conversar um pouco com vocês com relação aos sintomas, com relação aos sinais, certo? Pois bem, o surgimento do sintoma, dos sinais depressivos, não se dá da noite para o dia, né? Uma pessoa, ela não dorme bem e de repente já acorda em depressão profunda. Não acontece dessa forma, tá? Os sinais, a potencialização dos sintomas vai se dar de modo gradativo, certo? Por isso é importante ter o conhecimento dos sintomas que acometem a depressão, né, para que a pessoa ela venha a se cuidar no estágio inicial, para daí então reverter esse quadro, né, com um pouco mais de facilidade, certo? Pois bem, um dos sintomas que eu gostaria de mencionar aqui, que eu gostaria de explorar aqui, é a questão do declínio da higiene pessoal, né? Inclusive, isso não é determinante, tá? Nem toda pessoa com depressão, ela, via de regra, vai apresentar este sintoma. Mas é um sintoma comum, entende? Na maioria dos casos. Segundo os estudos, segundo as pesquisas em torno da depressão, na maioria dos casos, quando já está em um estágio avançado, né, começa-se aí a acontecer um declínio no que diz respeito à higiene pessoal. Tá? Então, a maioria das pessoas que são acometidas pela depressão profunda, ela tende a deixar de cuidar do próprio corpo, ela tende a deixar de se cuidar, né? Por quê? Porque ela não tem energia, ela não tem motivação, né, para esse feito. Ela perde a energia, a motivação para tomar banho regularmente, para escovar os dentes, para pentear o cabelo, né, para lavar suas roupas ou até mesmo para mudar de roupa. Isso é muito recorrente, sabe? É um sintoma comum nos casos de depressão, sobretudo quando já está em um estágio avançado, né? E aí você me pergunta, Caio, mas por que esse sintoma, por que essa afecção mental, ela rouba, né, a energia, a motivação para pequenos feitos da vida? A gente vai ver isso aí, né, quando eu chegar na parte em que eu irei falar das consequências da depressão a nível cerebral, certo? Pois bem, isso aí vai atingir o humor da pessoa, né? Obviamente, a pessoa vai aí ser acometida por um humor deprimido, mas esse humor deprimido não necessariamente vai aí produzir
um comportamento de tristeza, como eu bem mencionei no vídeo anterior. Tem pessoas, né, que se sentem nesse estado deprimido, sentem essa tristeza profunda, mas não demonstram, não deixa que isso fique aparente, né? E aí no dia a dia geralmente são pessoas brincalhonas, pessoas sorridentes, mas que no fundo esconde, né? Essa tristeza, essa angústia, esse sentimento, né, provocado aí pela depressão, né? Pois bem, para além disso, um outro sintoma, um outro sinal é o interesse diminuído ou a perda de prazer em quase todas as atividades, certo? Há um declínio no que diz respeito às atividades de um modo geral, sabe? Inclusive, a isso aí a gente dá o nome de anedônia, certo? A anedônia, ela é justamente a perda dessa capacidade de sentir prazer. Então, às vezes o sujeito, ele sentia, por exemplo, um prazer muito grande em ir para a academia, e aí esse prazer é roubado, né, pelo declínio da energia, da motivação que o movia para esse feito. Então há um declínio, né, no que diz respeito à vontade mesmo de exercer funções, atividades que esse sujeito normalmente exercia no seu dia a dia. Há um declínio na expressão emocional, há uma perda de reatividade do afeto do paciente, então há um declínio em todos esses fatores aí que são essenciais para que possamos ter uma vida aparelhada por um bem-estar, certo? Então, a anedônia é essa perda mesmo da capacidade de sentir prazer. Isso aí vai ser muito recorrente nos estados de depressão grave, certo? Apesar que a anedônia, ela não é um sintoma determinante da depressão, certo? É preciso se atentar ao conjunto de sintomas que forma a depressão, certo? Por quê? Porque a anedônia, ela pode ser encontrada também na esquizofrenia, ela pode ser também, pode estar presente também aí no transtorno de personalidade esquizoide, ela pode estar presente aí também na neurastenia, né, onde a neurastenia também é uma perda geral do interesse, em que o indivíduo ele é acometido por uma certa inatividade, por uma fadiga extrema, né, onde esses fatores, esses sintomas atingem aí a área física, a área intelectual, certo? Geralmente a neurastenia está aí presente nos quadros hipocondríacos, bem como nos quadros histéricos, não necessariamente e apenas no estado depressivo. Então é preciso se atentar ao conjunto de sintomas, certo? Pois bem, há uma alteração significativa na questão de peso, certo? Por quê? Porque a depressão, ela provoca um distúrbio do apetite, né? A pessoa, ela pode ser acometida por um fastio, bem como ela pode vir a ser acometida por uma compulsão alimentar. Geralmente essa compulsão alimentar, ela acontece quando a depressão vem acompanhada de ansiedade, né? Então aí rola mesmo esse distúrbio, né, de apetite, onde a pessoa fica aí acometido por essa
essa falta de apetite ou essa capacidade de comer compulsivamente, né, excessivamente. Pois bem, para além do distúrbio do apetite, há também o distúrbio do sono, onde o distúrbio do sono ele pode ser aí produtor de uma insônia ou de uma hiperinsônia. A insônia é a perda da capacidade de dormir de modo que o sono venha a ser reparador, né? De modo que o sono venha aí trazer um descanso físico e mental. Já a hiperinsônia é o contrário da insônia. O sujeito ele é acometido aí por uma capacidade de dormir prolongadamente, de dormir excessivamente, meio que como uma fuga da realidade, né, que não está sendo aí tão prazerosa para esse sujeito que está acometido por esse estado, por essa afecção mental, certo? Rola também uma agitação ou um retardo psicomotor, quando o sujeito ele está acometido por uma depressão, sabe? A agitação psicomotora consiste em uma série de movimentos involuntários, movimentos que são sem propósitos, né? Movimentos que resultam de uma tensão mental. Geralmente acontece quando o sujeito está acometido por uma depressão acompanhada de uma ansiedade. Então a ansiedade, essa agitação mental, esse aceleramento mental acaba provocando esses movimentos involuntários, né? Como, por exemplo, a ação de ficar caminhando de um lado para o outro nos cômodos da casa, né? Entre outras ações semelhantes, e enfim. Já o retardo psicomotor consiste em uma lentidão de movimentos, né? Uma simples coisa, um simples gesto, uma simples ação em que o sujeito vai ali executar, ele acaba executando de forma muito lenta, de forma muito retardada, né? Pois bem, essa agitação ou retardo psicomotor, né, é também aí proveniente da fadiga, é proveniente de uma perda de energia, né? A agitação psicomotora vem a ser aí proveniente dessa fadiga, né, que é provocada geralmente pela ansiedade. Já o retardo motor, quando acontece, vem a ser aí produzido por essa falta de energia, por esse declínio de energia, no que diz respeito a se movimentar diante da vida, no que diz respeito a ter motivação, né, para se movimentar aí diante da vida. Há também um sentimento de inutilidade. Às vezes o sujeito ele é acometido, né, por uma culpa no sentido de poder não fazer os feitos que ele fazia, pela ausência de energia, por essa trava que a depressão promove, né? Então ele sente-se culpado, ele sente-se inútil diante da vida, certo? Há também um declínio cognitivo, né? Como eu disse para vocês, a depressão ela vai promover alterações via cerebral, via sistema nervoso central, e isso vai afetar certas capacidades que nos possibilitam a certas coisas diante da vida. Então, havendo um declínio cognitivo, em consequência dessa alteração cerebral, logo
há uma diminuição, né, na capacidade de pensar, na capacidade de raciocinar, na capacidade de refletir, de ter aí uma mente crítica, entende? Então, devido a esse declínio cognitivo, o sujeito ele vai ser acometido por uma dificuldade muito grande de concentração, né? Bem como vai ser acometido aí por pensamentos indecisos, pensamentos desorganizados, pensamentos conturbados. Geralmente isso acontece já em um estágio até então grave da depressão, certo? E aí acontecerá os pensamentos recorrentes, né, no que diz respeito ao suicídio, né, vai haver aí uma ideação suicídia e de modo recorrente, e muitas vezes essa ideação ela é desprovida de um plano específico para cometer de modo propriamente dito o suicídio, né? Não há um planejamento, certo? Não há um projeto ali idealizado para se tirar a própria vida. Muitas vezes quem se suicida em consequência da depressão, isso acontece de modo impulsivo mesmo, sem que haja uma racionalização envolvendo o feito, certo? Pois bem, gente, esses são os sintomas mais recorrentes, mais aparentes, mais comuns de acontecer em um estágio depressivo grave. Tudo isso chega nesse estado grave porque começa gradativamente. Começa com uma tristezinha aqui, uma certa angústia. Isso, quando não cuidado, vai evoluindo, até que chega, né, a essas peripécias aí que foram elucidadas para vocês, tá bom? Pois bem, a gente continua com essa conversação. No próximo vídeo eu irei trazer para vocês, né, a desordem cerebral. Irei trazer as minúcias que acometem a desordem cerebral por consequência da depressão, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra aí também os meus outros canais aqui no YouTube, bem como você vai encontrar o meu Instagram. Eu faço muito uso do Instagram para também compartilhar conhecimentos. Então, quem quiser me seguir, tá? Pode ficar à vontade. Obrigado e até as próximas gravações.